Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo. 12º encontro. Para quem não lembra, já fizemos a revisão dos 10 primeiros. Vamos continuar hoje falando da progressão dos espíritos. Que a gente já estudou o que é espírito, mais ou menos. A gente está no livro dos espíritos, vendo a questão 115, mas antes vamos fazer nossa oração. Portas abertas. Aqui está a chave do nosso coração. Pode abri-lo, Senhor. Nós o aguardamos com muito carinho para aprender a sua mensagem. E na condição de criança ainda em aprendizado, permita, querido amigo, que sua bondade permaneça conosco nesse instante. Tudo bem. A gente viu então a questão 115, que foi: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E aí a gente viu, vamos para 115A. Segundo o que acabar de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, porque ele pergunta o seguinte: então quer dizer que vamos supor que os espíritos que você criou, Deus, seria como as crianças que são inexperientes, que não são experientes, a experiência não vai aprendendo com a idade, e ignorantes, porque ainda vão aprender muita coisa. Só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida. Então ele pergunta: então seria como uma criança que vai aprendendo as coisas com várias fases da vida, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Sim, a comparação é boa. Peraí, deixa eu só colocar no silencioso aqui, porque senão não vai ter fim. Vamos lá, desculpa aí, gente. Vamos lá. Beleza. Já está silencioso, vamos lá. Sim, a comparação é boa. Olha o que os espíritos respondem. A criança rebelde, que é rebelde? Chata. É aquela que revoltada. É revoltada, rebelde. Não vou fazer isso, não quero fazer isso, não. Sabe? Rebelde. A criança rebelde se conserva ignorante. Quer se conserva ignorante? Ignorante. Continua ignorante. Quanto mais você está rebelde, você vai ficar ali parado, estacionado ignorante. E imperfeita. Porque não vai ficando perfeita, não vai melhorando. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. O que é que você entende disso? Docilidade é coisa doce, boa. Isso, ser uma criança doce, boa. Ou seja, se você for uma criança boa, doce, que seu pai fala com você, tenha calma, né? For doce, você vai caminhar mais rápido, vai ter mais experiência, vai aprender na vida mais rápido, vai se tornar um espírito que vai progredindo mais rápido, diferente daquelas rebeldes, que ficam revoltadas, que não querem, que são teimosas. Mas a vida do homem tem termo, ou seja, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Infinito o espírito, lembra que o espírito não morre, né? Maravilha. Então ele compara com a criança. Existem espíritos revoltados, que não querem aprender e ficam estacionados, rebeldes. Entende? Vamos lá. Ou seja, então ele criou todos simples e ignorantes. Os mais dóceis andam mais rápido. Os mais revoltados ficam parados, estacionados e vão andando bem lentamente, na marra. Entende? Então vamos lá. Então os espíritos progridem, sempre na frente. Ou param um pouquinho, vai lento, mas sempre progridem. Haverá espíritos que se conservem, ou seja, que fica conservado, parado, eternamente nas ordens inferiores. Não por quê? Porque eles todos vão se tornar perfeitos. Todos vão se tornar perfeitos, todos progridem. Então aquela ideia mesmo que demore muito, não vai depender da docilidade, a gente acabou de ver. Então o demônio, que dizem que é um espírito que Deus criou ele ruim, ou ele se revoltou. Dizem que ele era um anjo, ele se revoltou. Como é que pode ser só progredir? Então a gente está vendo aqui que não existe esse demônio que fala. Se o espírito só progride e o espírito dizem que o demônio era um anjo, como é que ele regrediu? E além do progresso aí de Deus. Então já matamos a charada. O demônio que falam não existe. Porque o demônio são espíritos ainda, os demônios que existem, são espíritos ainda que estão lá estacionados, rebeldes, como a gente acabou de ler. Não são espíritos dóceis. Então ele fica estacionado, espírito ruim ali estacionado. Então são os demônios.
Então aquele demônio que Deus criou um anjo muito inteligente e bonzinho, e Deus criou um demônio ruim e ali fadado pro resto da vida ficar ali. A gente não acabou de estudar que Deus não criou assim, Deus não criou simples e ignorante. Então existe esse demônio? Não. Pronto, então a gente já matou essa charada, já tira da cabeça esse demônio que falam aí, que está lá no inferno a vida toda, esperando a gente chegar lá, se fizer coisa ruim, ficar para sempre lá. Isso não existe, porque se ele existir um dia, o que aconteceu com ele? Ele vai progredir. Progrediu. Então ele já progrediu, então não é mais o demônio. Concorda? Uhum. Beleza. Isso aí é uma grande dúvida que você tirou, que muita gente ainda tem em outras religiões e outras crenças, certo? O Espiritismo veio para dizer que essa conversa não existe. Então vamos lá, questão 116. Haverá espíritos que se conservem, de novo, será que foi a que a gente viu, né? Desculpa. Que se conservem em ordens inferiores, a gente conversou sobre isso agora. Vamos ver a resposta, ver se bate com o que a gente conversou? Vamos lá. Não, todos se tornarão perfeitos. Como você colou aí, foi? Mudam de ordem. Os espíritos têm uma ordem. Começa na ordem inferior, ignorante simples, vai mudando. Vai mudando. De ordem para melhor. Sempre. Muda de ordem, mais demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Imagina. Eu vou te dar uma pena eterna por uma coisa que você fez a mim mal. É igual a Deus. Vai deixar, eu vou morrer, eu fiz coisas boas, vou para o céu. Você, meu filho, fez coisas ruins, vai para o inferno. E aí você está banido para o resto da sua vida no inferno. E se você se arrepender? E se você quiser ser dócil, se você quiser progredir, Deus não vai perdoar, não? Deus não perdoa, não? Não. Então, até eu te perdoo, que não sou Deus. Imagina Deus. Compreende? Então não existe aquele que é, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, soberanamente justo, fosse pior do que vós mesmos, pior do que eu? Se eu te perdoo, imagina Deus. Compreende? Então, a questão é essa. As pessoas dizem, você tem que confessar os seus pecados com o padre. Depois disso, zera e você tá tudo ok. Não é o padre que vai zerar essa história. O que vai zerar essa história é o seu arrependimento por dentro. Pouco importa se você vai falar para o padre ou não. É dentro de você o seu arrependimento e você a partir daí dizer, vou melhorar. E aí Deus vai te perdoar. Certo? Você realmente, se fez coisa errada, quer aumentar? Não, quero diminuir. Aumentar, fica mais quente, né? Se você fez coisa errada, vai lá, pede desculpa, ajeita e bola para frente. Vamos lá. Progressão aí. 117. Então bateu com o que a gente começou. Questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Vamos lá. É o espírito que decide se vai progredir mais rápido ou mais devagar. Só depende dele. Né? Se ele estiver no caminho justo, reto, bom, ele vai progredir mais rápido. Né? E progredir não quer dizer não, só acertar não. Errar, mas dizer, e não errar mais. É assim que as experiências da vida fazem com a gente. Experiência é o seguinte, quer dizer que todas as experiências que eu passei até hoje em outras vidas, nessa eu não vou errar, nem nunca errei? Não pode. Errei, mas aí o que vale mais é dizer, não vou errar mais. Então vamos lá. Certamente, sim, eles a alcançam, eles vão até a perfeição, mais ou menos rápido. Ou mais rápido ou menos rápido. Depende do espírito. Conforme o desejo que tem de alcançá-lo. Conforme o desejo que a gente tem. Se a gente tem um desejo de ser bom logo, a gente vai ser mais rápido. E a submissão. O que é submissão? Você saber que existem as leis que são maiores do que você. As leis de Deus. Você tem que estar submissas a ela. Você não pode progredir a lei de Deus e querer avançar rápido. Você não pode fazer o mal e querer avançar rápido. Não pode. É contra a lei. Até contra a lei dos homens a gente não pode. Às vezes a gente burla, engana um outro ali. Ninguém descobriu. A gente pensa que ninguém viu. Tudo bem. Mas aí Deus está dentro daquilo. A gente está ao redor. Está em tudo. Conforme o desejo que tem de alcançá-lo e a submissão. Você tem que ser submisso à lei de Deus. Não pode agredir.
que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, ou seja, o que a gente conversou lá na frente, uma criança que é dócil não se instrui, ela não aprende mais rápido do que uma que não é. Aprende. Que não vai ser teimosa, não vai dizer, não é assim não. Não, ela vai escuta e vai dizer, tá, vamos lá, é assim, vou te escutar, confio em você. E aí ela progride. Vamos lá. Podem os espíritos degenerar? Vamos ver como é que a gente pode entender essa palavra. Não. À medida que avançam... Certo? Degenerar é voltar. Isso. Retrogradar, retrogredir. Retrogredir. Retroagir, né? Voltar, não pode. Retrogredir não seria se essa palavra existe, mas retroagir existe e retrogradar existe. Então, é o medo de degenerar. Não pode. A gente acabou de estudar, a gente está estudando isso aqui, progressão. Como é que vai falar em degenerar? Não. À medida que avançam, que evolui, compreendem o que os distanciava da perfeição. Eles compreendem, por que eu ainda não estou lá naquela perfeição? Ele começa a perceber. À medida que ele avança, agora eu entendi. Estou começando a olhar as coisas com outros olhos, as coisas aconteceram ao meu redor porque eu estou me tornando uma pessoa melhor. E aí você começa a dizer, como eu era imperfeito ali, ainda bem que eu mudei isso, e você vai vivendo melhor. É isso aí, são os efeitos sonoros durante a palestra. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, com a consciência, que daí lhe veio e não a esquece. Você cumprindo uma prova, você não esquece mais. Pode permanecer estacionado, lembra que eu disse? Pode ficar parado, estacionado, teimoso, revoltado, mas não retrograda. Então existe a palavra retrograda, mas não retrograda. Ele falou no começo? Não retrograda, não volta. Por isso que essa história do diabo era um anjo ele retrogradou, né? Ele retroagiu. Pode, tá aqui, ó. Isso aqui são os espíritos, através de Jesus Cristo, dizendo, pode permanecer parado, estacionado, mas não volta. Então, aquele diabo lá não existe. Vamos lá. 120, Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, passam pelo caminho do mal para chegar ao bem. Sim. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Porque nem sempre eu vou fazer uma coisa que é mal ou que não é certo, mas eu desconheço. Eu sou ignorante daquilo ali. É como eu chegar, não vou dar um exemplo para você entender, eu chegar numa cultura diferente de outro país e tomar um refrigerante durante a refeição e lá é proibido. Eu não sabia, eu ignorava aquilo ali, mas eu fiz um mal ali, aquela sociedade, aquela comunidade. Então, não necessariamente eu fiz o mal de propósito, eu fiz por ignorar, eu não sabia. Então a gente muitas vezes faz o mal sem saber, mas quando descobre, quando vê que aquilo é errado, e aí você, então, não vou fazer mais, então, isso aí tudo bem, entendeu? Então, não necessariamente acontece isso. Vamos ver o que essa palavra significa. Fieira. Fieira. Eu fiquei curioso, eu devia ter pesquisado antes. Google, o que é fieira? Fieira. Fieira do mal. Sob a linha... Vigas... Sob a linha, sob o fio, sob a linha, sob o caminho, a linha. Então é isso mesmo. Vamos lá. Por que questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e os outros do mal? Livre-arbítrio. Você colou? Não, dessa vez boa. não. A gente estudou isso, né, filho? A gente tem um livre-arbítrio, lembra? O nosso livre-arbítrio é relativo, claro. Mas Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Então, vamos lá. Não tem eles o livre-arbítrio? Os espíritos respondem. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou os maus. Criou simples e ignorante. Repetindo. Isto é, tendo tanta aptidão, que a aptidão eu tenho uma aptidão para fazer isso, eu tenho a influência, a escolha, as qualidades para fazer aquilo ali, as oportunidades, para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ninguém forçou ninguém a ser mau. Ninguém forçou ninguém a fazer o mal.
Porque se forçou, se você faz o mal ali a alguém porque você está com a arma apontada aqui na sua cabeça, ou alguém mandando, desculpe o termo violento, mas se você tem que fazer, tudo bem. Mas aí não é o caso. Então a pergunta é, pela escolha dele, se ele resolveu, pela escolha própria, livre dele, fazer o mal, ninguém obrigou. Se fez o mal, vai ter as consequências, ação e reação. Entendeu? Então nós temos o livre-arbítrio. Vamos pular para 125. Os espíritos que enveredaram, ou seja, que entraram para esse caminho, pela senda do mal, né, que evoluíram, que escolheram a senda do mal, o caminho do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Não olhe não, colo não. Os espíritos que escolheram fazer o mal, através do livre-arbítrio. Pode olhar, eu fechei. Os espíritos que escolheram fazer o mal através do livre-arbítrio, eles podem chegar ainda aos que escolheram o bem que está lá na frente? Sim. Por quê? Pensa um pouquinho. Ele vai progredir. Ele vai vai começar a melhorar. Certo. E o outro que está lá na frente? O outro lá na frente vai. Pode estacionar. E ele pode alcançar. Não é verdade? Uhum. Não é verdade? Uhum. E se o outro lá da frente também evoluir, aí vai ser mais difícil alcançar. Mas cada um tem seu caminho. A trajetória espiritual é individual de cada um. Ninguém igual a ninguém. Eu estou numa trajetória espiritual aqui hoje. Eu não sei o que não lembro, por enquanto, o que meu espírito fez nas outras vidas. Na vida passada, na 10 vidas já para trás, nem você lembra. Mas lembra que nós somos um espírito que já somos experientes, muito. Você é uma criança nessa vida ainda. Eu sou algumas pessoas lembram, conseguem lembrar. Alguns flashes, né? Alguns relâmpagos assim. Muito raramente, mas pode. Mas não tem para que lembrar. Se Deus fez com que a gente apagasse, isso é para ajudar a gente. Então a gente não sabe, né? Como é que tá a nossa trajetória. A gente só sabe dessa. Então dessa, o que é que eu estou fazendo nessa vida? Tá legal? Tá bom? Eu tô melhorando a cada dia. Eu pretendo daqui a 10 anos estar melhor do que eu estou agora. Ser uma pessoa melhor, mais calma, ajudar os outros, amoroso, sensível, legal. Ou não, tanto faz. Aí é isso que eu tô dizendo. Aí é o livre-arbítrio. Você escolheu tanto faz. Cada um com sua... Escolheu. Cada um com sua história. Cada um com seu caminho. A evolução espiritual é individual. Certo? Você não pode exigir que eu tenha a mesma que a sua. Nem sua mãe, nem seu tio, nem seu irmão, nem seu primo. Cada um com seu caminho, com suas escolhas. Vamos lá. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, acertamos. Mas as eternidades lhes serão mais longas. Como assim essas eternidades? As eternidades ele quer dizer o seguinte: o tempo de você passar pelas experiências. Quando a gente morre aqui, que deixa o corpo e sobe de volta para onde a gente estava, a gente foi criado espírito, lembra? Então a gente foi criado no mundo espírita. O nosso mundo é o de lá. Aqui é uma passagem. A gente só vem para ter experiência. Você veio como Pedro dessa vez, depois vai voltar como espírito. Na outra, você não vai vir como Pedro, vai vir como Maria, ou João, ou José. E vai sempre assim, volta para lá de novo. Ou seja, o nosso... Não me feio, eu voltei. Não, o nosso mundo é o de lá. Certo? Então esse aqui é que é uma passagem. No mundo de lá, o tempo que a gente vai ter lá, que aprender as coisas, o tempo que esses que escolheram, que fizeram mal, vai demorar mais. Ele pode até passar, mas para que ele aprenda que fez o mal, que se perdoe, que peça perdão, mas isso vai ser um tempo muito demorado para ele, entende? Por isso que as eternidades serão mais longas. Já os outros não passaram por isso. Se eu escolhi o bom caminho, por que eu vou ter que passar por isso? Se eu já aprendi. Entendeu? Por estas palavras, as eternidades devem se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos. Porque perpetuidade é a mesma coisa de eternidades. Que a pessoa pensa que está durando muito tempo. Por exemplo, vou explicar. Tem uma pessoa que fez um mal aqui nessa vida, matou alguém. Mal muito grave. Morreu. Quando ele chega lá no plano espiritual, ele vai passar por essas eternidades. Que são o quê? Sofrimentos
que vão parecer que são perpétuos, vão parecer que é para sempre. Ele vai sofrer de uma maneira que vai dizer, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca, até que ele se transforme e queira fazer o bem. Porque enquanto ele tiver que sofrer aquilo ali, ele vai sofrer. E aí é o que ele está dizendo aqui, essas eternidades serão mais longas, porque ele escolheu o mal. Quem não matou ninguém, não vai passar por isso, não precisa. E ele acha que ele vai ficar kits, vai equilibrar, harmonizar as coisas, sofrendo rapidinho lá. Ah, matei alguém lá e morro, com 2 dias tá bom. Eu vou ter outra chance. Não, não é assim, né? A gente tem que realmente, de coração, sentir a besteira que fez. Então, às vezes, parece eterno. E aí, esses espíritos que fazem o mal e são mal, quando chegam lá no mundo espiritual, parece que está eterno num lugar ruim, que só tem pessoa que pensa igual a ele, ruim também, parece que está no inferno. Aí pensa assim, cheguei no inferno, meu Deus, e diziam que não existia o inferno. Não é o inferno, é o mal, é a eternidade que ele está passando, que ele pensa que existe, mas uma hora vai acabar, tudo passa. Ele vai dizer, não quero mais passar por isso, eu me arrependo. E aí as luzes vão aparecer para ele, entendeu? Os espíritos bons. Aí, ó, fase da perpetuidade de seus sofrimentos, pensa que é para sempre, cujo termo não lhes é dado ver. Ele não vê quando é que vai acabar esse sofrimento. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Ou seja, toda vez que a gente erra, a gente fica nessa ideia para poder aprender. Então, às vezes, parece que não tem fim. Certo? Ok, 20 minutos. Então, vamos parar na 125. Na próxima, a gente vai para 126. Já fizemos muitas perguntas. Entendeu todas? Para não fazer muito conteúdo e vamos devagarzinho. Tá, então a gente parou na 125, na próxima vai para 126. A gente falou bem, não foi? Vamos ver agora o Evangelho. Aqui você lembra o que é Evangelho? Evangelho significa boa nova, que é o que Jesus veio trazer pra gente. Lembra a terceira revelação? Então é a boa nova, a boa notícia. Boa nova, boa notícia. E aí aqui esse livrinho, ele tem dizendo algumas das qualidades que Jesus disse pra gente ter e ele tinha. Tá? A gente estudou indulgência, perdão, né? Alguns atos que a gente deve sempre levar com a gente. Então hoje vamos falar sobre piedade. Lê aí, fazia tempo que você não lê, né? Vai, deixa eu ver se é só essa parte. Pronto. A próxima é bem importante, né? Bem importante. Vai. Piedade. Enquanto a turminha continuava contando suas histórias, André reparou que, naquele momento, pela janela, dava para ver o pôr do sol. Ele chamou todos para verem as estrelas aparecendo no céu. E disse que elas são como as virtudes cheias de luz. Verem as estrelas aparecendo no céu. Vocês sabiam que, segundo o Evangelho, a piedade é a virtude que mais aproxima as pessoas dos anjos? Perguntou André. Para surpresa de todos, especialmente do André, naquela hora o anjinho entrou pela janela e disse: é isso mesmo. E eu também quero contar uma história que aconteceu nas suas férias e que vocês não sabem. Um anjo de verdade? Se espantou André. Ah, o anjinho é nosso amigo, André. André, relaxa. Tranquilizou Cascão. E Anjinho começou a falar sua história. Lá do céu, vi que várias vezes, quando o Bidu ia comer sua ração, aparecia o Rufus e não deixava ele se aproximar. E ainda comia tudo, deixando o Bidu com fome. Coitadinho, nem eu sabia disso, se espantou Franjinha. E o anjinho prosseguiu. Um dia, quando foi pegar a sua comida, Rufus tropeçou, caiu nos espinhos e ficou todo machucado. Então o Bidu se aproximou e passou a lamber as feridas do outro cachorro. O que o Bidu fez é piedade? Perguntou Cebolinha. Sim, Cebolinha, disse Anjinho. Piedade é quando pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Assim como o Bidu devemos ajudar
Quando vemos alguém sofrer, completou André. Após contar essa história, Anjinho voltou para sua nuvem, mas não sem antes afagar a cabeça do Bidu. Por ser um bom cão, André disse. Acho que agora todos entenderam por que a piedade torna as pessoas nobres e as aproxima dos anjos, né? Entendeu? O cachorrinho ia lá, roubava a comida do outro, porque era mais forte, o outro ficava sem. No dia que esse cachorrinho foi roubar, caiu, se machucou, aí o outro, que via todo dia sendo sua comida roubada por ele, foi lá e lambeu as feridas dele para ajudar ele. E aí ele usou o quê? Não teve rancor, perdoou, vários